Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Alves, eu sou fisioterapeuta, professor de anatomia. Hoje eu quero discutir aqui com vocês e mostrar algumas particularidades da coluna vertebral, ok? Então vamos lá. A coluna vertebral ela é dividida em 5 regiões. A região mais superior é a região cervical, logo abaixo nós temos a região torácica, região lombar, o sacro, que é a fusão de 5 vértebras, então é chamado de região sacral, e logo abaixo, a última região é o cóccix, e o cóccix é a fusão de 4 vértebras. Portanto, a região cervical ela possui 7 vértebras. A região torácica possui 12 vértebras, e essas vértebras são articuladas com as costelas. A região lombar possui 5 vértebras. Vamos observar cada vértebra e particularidades de cada vértebra. Por exemplo, a gente já observa aqui uma vértebra lombar e o que chama a atenção é o tamanho e a espessura, a largura do corpo vertebral. Como é a região lombar, que é uma região que suporta uma carga maior, ela suporta o peso do tronco, dos membros superiores, da cabeça e do pescoço, ela possui um corpo mais espesso. Né? E a gente lembra daquela formulazinha da física, né? Pressão é igual a força sobre área. Portanto, quanto maior a área, menor a pressão. E essa pressão que seria incidida diretamente sobre os discos intervertebrais. Vamos lá. Então, olha uma diferença aqui de uma vértebra, a primeira vértebra cervical, atlas, para a região lombar. E nós vamos falar dessas diferenças e características, ok? Bom, então a gente dá nome às vértebras, né? É comum chamar uma vértebra cervical de C, e a gente vai chamar de C1, C2, C3, até C7. A vértebra torácica de T, de T1 a T12. Vértebras lombares, a gente vai chamar de L, de L1 a L5. Vértebras sacrais, S1, S2, S3, S4, S5. E vértebras coccígenas, a gente chama de CC, CC1 até CC4. Então vamos lá. Essa primeira vértebra, que é C1, ela tem um nome específico que é chamada de atlas. Então atlas, ela vai se articular com os côndilos occipitais. Então aqui está o osso occipital, né, na sua parte inferior. Aqui o forame magno. Lateralmente ao forame magno nós temos os côndilos occipitais. E os côndilos occipitais vão se articular com a face articular superior de atlas, dessa forma. Aqui nós temos a segunda vértebra cervical, que é C2, e C2 também tem um nome diferenciado, que é chamado de áxis. Depois nós temos exemplos de C3, C4, C5 e C6. Nós temos em sequência 4 vértebras que são muito parecidas, por isso elas recebem o nome de típicas. E vamos ver os acidentes dessas 4 vértebras. Logo abaixo, na região torácica, nós temos uma vértebra um pouco mais robusta aqui na região cervical, e o que chama a atenção é a característica dos processos espinhosos, né? Esses processos espinhosos da região torácica, eles começam mais horizontais, conforme vai descendo para a torácica média, os processos espinhosos vão tendendo a ficar verticais e depois eles voltam a tomar uma forma parecida com o da região lombar. Ok? Vamos ver então cada acidente. Bom, vamos começar aqui então pela vértebra típica. E uma vértebra típica, ela possui um corpo anteriormente, ela possui um forame vertebral, e aí a união dos forames vertebrais vai formar o canal vertebral. Então, corpo, forame vertebral, processo espinhoso. Só para lembrar que processo em anatomia significa prolongamento ósseo. Então, a gente observa aqui um processo que vai ter forma de espinha de peixe, por isso processo espinhoso. Outro prolongamento ósseo, prolongamentos ósseos no plano transverso ou transversal, a gente vai chamar de processo transverso. Prolongamentos ósseos
que vão levar as faces articulares, a gente vai chamar de processo articular. Ou seja, prolongamentos ósseos são chamados de processos. E aí nós temos exemplos na escápula, por exemplo, né? A gente tem o processo coracoide, né? Antigamente chamado de processo acromial, a região hoje do acrômio. Então vamos lá, só para a gente entender que quando tiver um prolongamento ósseo, a gente vai dar o nome de processo. Vamos lá para a vértebra típica, então. Ela tem um corpo, um forame vertebral e posteriormente um processo espinhoso. Lateralmente, essas vértebras apresentam, então, processo transverso. Processo transverso. E uma particularidade, se eu observar com calma, eu vou perceber que tem um forame em cada processo transverso. E ele vai ser chamado de forame do processo transverso ou forame transversário. Esses forames só existem nas vértebras cervicais. Atlas possui forame transversário, axis possui forame transversário, as 4 vértebras típicas forame transversário e a vértebra C7, que é a proeminente, também possui esse forame. Esse forame, ele serve para proteger a artéria vertebral. Então ele protege a artéria vertebral, que é uma artéria extremamente importante porque ela vai irrigar o encéfalo, ela vai levar sangue para o encéfalo. Então dá para perceber pela passagem dela no forame transversário de Atlas e a entrada dela pelo forame magno, que ela pode ser comprimida nessa região, entre o osso occipital e o Atlas. Ok? Então, o forame do processo transverso, ou forame transversário, ele tem essa função importante de proteger a artéria vertebral. Vamos continuar, então, na vértebra típica, porque entre o corpo e o processo transverso, nós temos uma região chamada de pedículo. Então, pedículo é a região que vai ligar esse corpo ao processo transverso. E lâmina é essa região em forma de lâmina, né, que vai ligar o processo transverso ao processo espinhoso. Então, essa região aqui é a lâmina. Numa visão inferior, a gente observa a lâmina. Mais um prolongamento ósseo a gente consegue observar dos dois lados, na parte superior, e um prolongamento ósseo dos dois lados na parte inferior. Então, nós temos um processo que vai levar uma face articular em cima, face articular superior, e uma face articular embaixo, face articular inferior. Então, esses processos são os processos articulares. Processo articular superior direito, processo articular superior esquerdo, processo articular inferior direito e processo articular inferior esquerdo. Portanto, o Atlas, que é C1, ela não possui corpo e também não possui o processo espinhoso, ela não tem esse prolongamento. Então, o Atlas não possui corpo, mas possui um forame vertebral maior quando comparado aos outros forames vertebrais das outras regiões. Atlas possui um arco anterior, um arco posterior. Nesse arco anterior, nós temos um tubérculo, que é essa proeminência óssea pontiaguda. Tubérculo anterior de Atlas, tubérculo posterior de Atlas. Atlas possui processo transverso e forame transversário, ou forame do processo transverso. Atlas, então, possui uma face articular inferior e uma face articular superior, que vai se articular com o osso occipital. O arco anterior do Atlas se articula com o processo odontoide, que é o processo em forma de. Oide significa em forma de. Processo em forma de dente. Processo odontoide. Então, o processo odontoide articulado com o arco anterior de Atlas forma a articulação atlanto-occipital, que realiza movimentos principalmente de rotação da cabeça.
Então, atlas e axis se articulam por meio do processo odontoide e por meio das faces articulares, superior de axis e inferior de atlas. Então, observando axis agora, a gente percebe que ela tem um processo espinhoso, processo transverso, forame do processo transverso. Ela possui corpo e o prolongamento do corpo é o processo odontoide. A diferença de uma vértebra torácica é que o forame vertebral ele é mais arredondado, os processos articulares superior e inferior são mais proeminentes e os processos articulares, todos eles possuem as faces articulares, né, que vão se articular com as outras faces articulares das vértebras e são articulações sinoviais, que possuem líquido sinovial, cartilagem hialina, cápsula articular, enfim. E nós podemos perceber que não existe forame do processo transverso. Na região lombar, o forame vertebral ele é mais triangular, o corpo vertebral, como nós já falamos, ele é mais espesso e mais robusto, o processo espinhoso ele é mais retangular e também os processos articulares superior e inferior são mais proeminentes quando comparado às vértebras cervicais. Bom, pessoal, então essas são algumas diferenças. Nos próximos vídeos eu vou fazer especificamente de cada vértebra, onde a gente vai mostrar mais detalhe e começar a introduzir assuntos como aplicabilidade a algumas patologias, como artroses interfacetárias, oncoartroses, hérnia de disco e, na sequência, mostrar também o tratamento da fisioterapia relacionado à anatomia. Ok? Um prazer falar com vocês. Até os próximos vídeos.